Tudo o que você aprendeu na escola sobre história talvez cubra menos de 5% daquilo que somos. Feche os olhos por um instante, não para esquecer, mas para atravessar um túnel de tempo. Imagine um fogo baixo, uma roda de corpos inclinados para a chama e alguém desenhando uma mão na parede com um pó vermelho. Essa mão não tem data escrita ao lado. Ela diz apenas, estive aqui. Entre onde você está agora e essa mão na parede, existem dezenas de milhares de anos que, para a maior parte da nossa espécie, ficaram sem papel, sem tinta, sem letras. É esse espaço, largo como um deserto de silêncio, que chamamos, por falta de outro lugar melhor, de os 100 mil anos perdidos. Você está prestes a fazer uma viagem calma por esse deserto. Não trago respostas definitivas, nem revelações milagrosas. Trago pistas, pedras brilhantes de um caminho fragmentado, fosséis, camadas de sedimento, contas perfuradas, ossos trabalhados, pigmentos que resistiram ao tempo. E entre essas evidências, as melhores histórias possíveis sobre o que os humanos faziam antes daquilo que chamamos de civilização. Respire e siga comigo, em voz baixa, como quem lê uma carta antiga. Há uma primeira surpresa, um paradoxo que persiste na arqueologia. Nossos corpos modernos surgiram bem antes que a maioria das marcas visíveis da modernidade aparecesse. Em Jebel Irhoud, uma formação rochosa no Marrocos, fósseis datados de cerca de 300 a 315 mil anos atrás mostram traços que associamos a Homo sapiens, um rosto familiar, um crânio que é antecessor do nosso. Ainda assim, para séculos da pré-história que se seguiram, o registro material é uma conversa intermitente, feita de fragmentos. É como se o hardware, o corpo, o cérebro com sua capacidade de imaginar, lembrar e criar, existisse, enquanto o software visível demorasse a compor mensagens que nós pudéssemos ler facilmente. Isso nos leva à pergunta central desta noite. O que os humanos faziam nesses longos séculos, antes da agricultura, antes das cidades, antes das primeiras escritas? Como viviam? O que sentiam? Em que acreditavam? A resposta, quando possível, aparece em um vocabulário de marcas: pigmentos ocre espalhados em camadas, conchas perfuradas encontradas longe do mar, sepulturas onde corpos foram posicionados com cuidado, ferramentas de pedra retocadas por mãos repetidas, ossos de mamute usados para construir estruturas. Cada vestígio é uma nota de música no grande silêncio. Considere o ocre, esse pó avermelhado que aparece em sítios antigos do sul da África, do Oriente Médio e da Europa. Em Pinnacle Point, na costa sul da África, há camadas de ocre datadas de cerca de 160 mil anos atrás, possivelmente usadas para pintura corporal, preparação de peles ou mesmo como aditivo em colagens orgânicas. O pigmento não é apenas cor, é intenção. Punhados de ocre guardados em contextos repetidos sugerem que, por gerações, grupos humanos depositavam significado naquele pó. Contas feitas com dentes e conchas, algumas datadas de 100 a 80 mil anos em certos locais africanos e asiáticos, mostram que as pessoas se adornavam. Perfurações regulares, desgaste consistente, repetição, sinais de que essas peças foram usadas e reusadas, talvez passadas como tokens de pertencimento, de alianças, de memória. Enterros intencionais, com disposição de objetos ao redor do corpo, também surgem cedo e em vários lugares. É importante dizer isso com cuidado. Não podemos ler pensamentos na pedra. Ainda assim, quando um corpo é enterrado em posição cuidada, com um pigmento ao lado ou com objetos que não eram puramente utilitários, sugere-se uma atitude que vai além do simples descarte. Há cuidado, talvez luto, talvez crença em algo que transcende a carne. Esses gestos modulam a ideia de que nossos antepassados conceberam a morte de forma social, possivelmente simbólica. E depois há a arte em si, pinturas que desafiam o silêncio. As galerias das cavernas da França e da Espanha guardam imagens que interrompem o presente com gritos silenciosos do passado. Chauvet, datada de aproximadamente 36 mil anos atrás, guarda panteras, bisões e cenas com uma força de desenho que surpreende pela perspectiva e pela vivacidade.
Lascaux, com seus cavalos e servos, tem cerca de 17 mil anos. Altamira, da Espanha, com seus bisões de sombra e volume, é igualmente antiga em suas fases mais antigas. Cada sala de pedra parece um palco onde a imaginação humana foi cuidadosamente curada. As superfícies foram polidas, as cores escolhidas, as linhas sobrepostas para sugerir movimento. Os artistas pré-históricos dominavam não apenas o traço, mas técnicas de composição, uso de luz e economia de pigmento. É uma forma de pensamento simbólico que se manifesta na rocha e resiste ao vento do tempo. Permita-se imaginar por um momento como essas pinturas foram feitas. O cheiro do ocre moído e misturado com gordura animal, a fumaça de tochas projetando sombras tremeluzentes, as mãos dos pintores, cobertas de pó vermelho, apoiando-se na parede para fazer estêncseis. Alguém soprando o pigmento através de um osso oco, criando o contorno da mão. A caverna inteira, uma câmara acústica, reverberando com vozes baixas, batidas de objetos, talvez músicas, talvez cerimônias. Essa combinação de luz, pigmento e som cria uma experiência que é ao mesmo tempo utilitária e sacra, uma memória que se quer preservar sem palavras escritas. Mas quando exatamente esses comportamentos surgiram como padrão? A resposta honesta é em ondas, em localidades e tempos diferentes. Há sinais de simbolismo e adorno espalhados por grandes épocas e locais. Alguns pesquisadores falam em uma revolução cognitiva, um ponto em que as mentes humanas passam a produzir simbolismo complexo de forma difundida, mas muitos preferem pensar em uma emergência gradual, em que as práticas simbólicas aparecem e recuam, crescem em certos grupos e ficam discretas em outros. Isso evita a armadilha de imaginar um único acendimento súbito. A evolução cultural é mais parecida com uma fogueira que vai se espalhando, estalar e reacender em pontos distintos. Agora, pare e escute a vida cotidiana que surge dessas pistas. O dia de um grupo caçador-coletor não era apenas luta pela sobrevivência. Era tecido de laços, jogos, brincadeiras, cuidado com os velhos e prática com os jovens. Pesquisas antropológicas recentes, observações em sociedades de caçadores-coletores que vivem hoje e modelos ecológicos sugerem que a jornada de trabalho diária, o tempo dedicado a obter alimento, não precisava necessariamente consumir a maior parte do dia como muitos imaginam. Havia horas de ócio relativo, de reparo de ferramentas, de trocas sociais. Crianças aprendiam a navegar no mundo observando e repetindo. Uma mulher ensinava uma menina a reconhecer plantas comestíveis, apontando para o caule, sentindo o cheiro, provando uma folha. Um homem mostrava a outro o modo de afiar um microlítico, passando a lâmina rente à pedra, mostrando o ângulo com os dedos. À beira do fogo, contavam-se histórias que reforçavam regras, lembravam rotas, ensinavam quem era confiável e quem não era. Imagine uma manhã em um acampamento costeiro, há 100 mil anos ou 60 mil anos. A maré trouxe algas, conchas, pequenos peixes. Alguém coleta mariscos, outra pessoa guarda algumas conchas para adornos. Um grupo de jovens corre atrás de cometas de areia rindo. Ao longe, um pequeno grupo se prepara para uma caçada a um cervo. Cuidam das lanças, testam as cordas, observam o vento. Quando a caçada termina, a partilha é ritualizada. Carne é distribuída entre membros do grupo conforme regras que mantêm a coesão social. Esses gestos cotidianos, repetidos por gerações, são o que realmente sustentam uma comunidade. Não existiam escrituras, mas existia a memória social. Histórias, músicas, canções de trabalho, ritos de passagem. Essas memórias eram transmitidas com a mesma atenção com que hoje se passa uma receita de família. Se você prestar atenção, verá que os temas se repetem: cooperação, curiosidade, cuidado. Mesmo quando o clima apertava, e apertou muitas vezes, as comunidades encontravam estratégias coletivas de adaptação. No auge das eras glaciais, por exemplo, populações do norte desenvolveram roupas mais complexas, usaram peles com costuras cuidadosas, construíram abrigos que isolavam do vento e do frio. No leste e no sul, onde o clima era mais ameno, as mesmas comunidades experimentavam com técnicas de conservação de alimentos, defumação, fermentação primitiva. Ninguém vive isolado. Até as tecnologias mais básicas exigem trocas de conhecimento.
E aqui é importante interromper com uma orientação sutil. Quando eu descrevo esses cenários, não estou planejando uma reconstrução exata de um indivíduo específico. Não podemos afirmar as crenças íntimas de quem fez um estêncil de mão. Podemos, porém, inferir padrões sociais a partir de repetições materiais. Se um sítio arqueológico tem ossos queimados em padrão repetido ao longo de séculos, é provável que ali haja uma prática consolidada. Se conchas decoradas aparecem a centenas de quilômetros do mar, isso indica redes de troca ou migração. Essas inferências são a base de histórias plausíveis, não mapas definitivos. Se esse primeiro bloco ressoou com você de alguma forma, eu gostaria de saber onde está ouvindo isso agora. Se quiser, conte nos comentários. Adoro ver as diferentes horas do mundo e imaginar este fogo compartilhado junto com tantas pessoas. Voltando à narrativa, olhe agora com mais nitidez para as evidências de simbolismo mais antigas, aquelas que mostram que nossos antepassados, em algum grau, pensavam simbolicamente. Em diversos sítios da África e da Eurásia surgem contas perfuradas, conchas do mar ou dentes trabalhados, datadas entre 100 e 40 mil anos, dependendo do local. A regularidade das perfurações sugere uso repetido como colares ou ornamentos, e o esforço empregado na confecção indica que a função ia além do mero utilitário. Essas contas eram pequenas mensagens de identidade, possivelmente marcando grupos, status ou memórias pessoais. Em alguns casos, as cores dos pigmentos associados a esses objetos mudavam o significado. O ocre vermelho poderia ter simbolizado vida, sangue, força. O ocre amarelo, talvez sol ou ouros da paisagem. Mas isso é especulação educada, valiosa, porque nos permite imaginar os mundos afetivos dessas pessoas, sem afirmar que sabemos o que cada cor significava. Um sítio específico, Blombus Cave, na África do Sul, trouxe ao mundo plaquetas de ocre gravadas, datadas de cerca de 75 a 100 mil anos atrás, com linhas intencionais, possivelmente um tipo de proto-escrita ou marca de propriedade. Essas marcas são pequenas, repetitivas, parecendo mais com códigos pessoais do que com linguagens complexas. Ainda assim, sua existência desafia a ideia de que pensamento simbólico sofisticado é um fenômeno recente. De forma semelhante, na caverna de El Castillo, na Espanha, há um ponto com um estêncil de mão datado de mais de 40 mil anos. Essas marcas, espalhadas pelo globo em momentos distintos, constroem uma narrativa. A simbologia humana não nasceu de repente em um único lugar, mas emergiu como uma prática recorrente entre grupos diferentes. Passemos agora, devagar, para a vida prática, os hábitos que preenchiam os dias e as noites. A dieta era diversificada e adaptada às paisagens. Em zonas costeiras, frutos do mar, moluscos e peixes poderiam compor uma parte substancial da nutrição. Em ambientes de savana, a caça de animais de médio porte e a coleta de raízes e frutas eram complementares. A divisão de tarefas nem sempre seguia regras fixas. Havia flexibilidade conforme estação, habilidade individual e necessidade. Crianças ajudavam em tarefas leves, aprendendo a identificar plantas comestíveis, a trançar fibras e, em muitos casos, a tocar instrumentos simples que imitavam sons da natureza. É aqui que entra uma ideia que pode surpreender. Muitas comunidades de caçadores-coletores estudadas etnograficamente recorrem a uma educação encenada e comunitária que é altamente eficiente. Aprender não era uma aula formal, era jogo, era imitação, era correção sutil de um erro observável. Essa educação prática produzia especialistas locais, conhecedores de plantas medicinais, rastreadores habilidosos, costureiras que sabiam tirar pele do osso sem desgaste. Esse conhecimento era, em grande medida, transmitido oralmente e por demonstração, criando uma memória incorporada ao corpo. A experiência prática moldava a memória do corpo, e essa memória, por sua vez, se tornava a ciência empírica do grupo. Em parte por causa dessa transmissão eficiente, grupos humanos antigos possuíam um repertório surpreendente de remédios tradicionais. Plantas curativas, pomadas feitas com gordura e ervas, práticas de limpeza de feridas, tudo isso acumulado por gerações. Não se trata de cura mística, mas de conhecimento empírico. Repetir um tratamento com sucesso cria um padrão que é memorizado, comunicado e adaptado. Quando doenças surgiam, as escolhas sobre quem era cuidado e como frequentemente envolviam decisões sociais tanto quanto médicas. Idosos eram cuidados por laços afetivos e pelo reconhecimento de sua importância como livros ambulantes de memória.
Agora, enquanto você imagina essa rotina, sinta o peso suave de uma história que ainda iremos contar depois. Há um episódio que quero compartilhar sobre uma expedição de caça noturna, porque nele se condensam a técnica, a coragem e a sociabilidade desses povos. Mas antes de narrar esse episódio por inteiro, é bom fazer uma pausa e lembrar que, apesar de toda a imaginação, ainda nos baseamos em fragmentos. Algumas regiões, por exemplo, deixaram rastro material muito mais abundante que outras. Ambientes áridos e secos preservam ossos, cavernas preservam pigmentos. Onde a matéria orgânica apodrece facilmente, o registro é fraco. Por isso, quando eu descrevo uma cena costeira ou uma caverna iluminada por tochas, pode ser que existissem centenas de comunidades semelhantes que simplesmente não deixaram rastros que chegaram até nós. Ainda assim, as peças que temos formam um mosaico o suficiente para começar a ver padrões. Pequenas histórias que se repetem nos vários cantos do planeta. A confecção de uma conta, o cuidado de um ferimento, a partilha de um pedaço de carne, o riso de uma criança, a presença de música feita com flautas de osso. Sim, flautas de osso. Instrumentos aerofônicos simples foram encontrados em grutas europeias e datam de dezenas de milhares de anos. Pedaços de osso perfurados e trabalhados que, quando soprados, produzem notas. Música não era apenas entretenimento, era memória, era forma de reforçar rituais, de sincronizar trabalho e de celebrar pertencimento. E a música, assim como a pintura e a ornamentação, liga passado e presente por meio da experiência sensorial. Quando você ouve um ritmo tribal repetido, sente algo no corpo que é ancestral, batidas que remetem a pulso, ritmos que ajudam a coordenar ações coletivas. Não é exagero sugerir que práticas musicais ajudaram a construir coesões sociais, comunicar histórias e manter informações essenciais vivas entre gerações. Tudo isso nos leva a uma imagem central, que eu quero que você carregue até o próximo bloco. A mão na parede, o estêncil vermelho. Essa marca simples é mais que arte, é um gesto de autorreivindicação. Eu estive aqui. Durante milhares de anos, esse gesto e tantos outros equivalentes encheram o mundo de sinais de vida. Eles nos dizem que, mesmo sem escrita, o humano sempre deixou rastros de si. E são esses rastros, às vezes óbvios, às vezes sutis, que nos permitem reconstruir com cuidado o que foi feito antes do surgimento das cidades. Agora, eu começaria a descrever uma expedição de caça numa noite fria, com a lua encoberta e os cães às vezes latindo ao longe. A história envolveria a coordenação entre jovens e anciãos, um plano traçado em silêncio, o uso de abrigos feitos com pele e osso, a precisão dos arremessos e as celebrações após o sucesso. Seria um conto que revelaria detalhes técnicos de caça cooperativa, rituais de partilha e as pequenas invenções que faziam a diferença entre a fome e a mesa cheia. Mas antes de entregar essa narrativa inteira, é apropriado, por hora, deixar você com a sensação crescente de que o cotidiano desses grupos era rico, complexo, recheado de práticas que hoje soam familiares e estranhas ao mesmo tempo. Em seguida, quando retomarmos, caminharíamos pelas noites de gelo, pelas grandes migrações costeiras rumo à Austrália e pelo encontro inevitável com outras espécies humanas, neandertais e denisovanos, cujas presenças mudaram para sempre o mapa genético do nosso corpo. A expedição de que eu falei se desenrola numa noite de vento cortante, mas não tão fina que anule o som dos passos sobre a neve fajuta. Você pode entrar nela agora. Sinta o ar frio entrando pelo cachecol, o pano grosso arranhando a pele, o leve aroma de gordura e fumaça que vem do acampamento. Há um pequeno grupo se aproximando de um vale onde, semanas antes, viram pegadas de um rebanho de renas. Entre eles há uma mulher que nós chamaremos de Asha, não porque o nome pertença a alguém conhecido, mas porque precisamos de uma figura para acompanhar o gesto. Uma costureira habilidosa, responsável pelas peles do acampamento. Há também Coro, um jovem que ainda exibe a ousadia de quem aprendeu a lançar a lança com precisão. E o ancião, Matu, cujas mãos têm o movimento calmo de quem já costurou dezenas de tendões. Eles se movem em silêncio prático, articulando sinais com o olhar, testando o vento para saber se o cheiro do grupo de renas será carregado ao acampamento ou abafado. A técnica é tão importante quanto a coragem.
Coro carrega uma lança com um fio de pedra afiado ao osso com um laço de tendão. Asha equilibra uma bolsa com seixos quentes para ferir, não perfurar, os flancos do animal quando for preciso. Matu, em vez de ir à frente, fica próximo ao sopé da colina, observando a topografia, onde a neve se acumula mais, onde a passagem se estreita. Eles conhecem a paisagem como você conhece o caminho até a cozinha. Pequenos acidentes do terreno se tornam rota de caça quando coordenados. No momento certo, 2 homens soltam um ar curto, como sinal. A caçada se desenrola em coordenação silenciosa, um balé condicionado pelo vento. A presa é grande, a tensão no grupo é real, mas não desordenada. Quando a caça é bem sucedida, há um ritual prático de divisão. Sessões de carne seguem regras que mantêm a coesão do grupo. Não era apenas nutrição, era economia social. Entregar o coração, as vísceras, a melhor carne de coxa a certas pessoas era reconhecer seu papel, garantir alianças, afirmar confiança. Há uma espécie de contrato tácito que passa de geração a geração. E quando a fogueira é reacendida naquela noite, com pedaços de gordura estalando e a carne assada soltando odores reconfortantes, as vozes se elevam ligeiras para canções que marcam a memória do evento. Quais trilhas seguir, onde se esconder, quem é bom em rastrear. Música e história se entrelaçam. O tom de uma melodia lembra o ruído de um rio. O ritmo ajuda a sincronizar a desossa. Nesta cena simples, você vê como técnica e narrativa, saber e história são inseparáveis. A cena de caça também nos lembra das tecnologias mínimas que podem transformar ambientes. As agulhas de osso, por exemplo, pequenas, perfuradas, perfeitas para costurar peles de forma que elas mantenham o calor. Encontradas em sítios datados de dezenas de milhares de anos, essas agulhas são provas de uma habilidade fina. Surtos sutis de inovação como essa multiplicam a capacidade de um grupo de sobreviver em climas extremos. A construção de abrigos, o uso de ossos de mamute como pilares, você pode imaginar uma pequena comunidade erguendo paredes com costelas gigantes, amarradas com tendões, cobertas por peles. Tudo isso cria um microclima doméstico que transforma a vida durante longos meses de frio. Quando o clima fechou-se para o último máximo glacial, entre aproximadamente 26.000 e 19.000 anos atrás, muitos grupos tiveram de ajustar estratégias. Em algumas regiões, isso significou maior mobilidade, em outras, maior investimento em estruturas robustas. As chamadas casas de ossos de mamute no leste europeu, em sítios como Mejirite, datado em torno de 15 a 12 mil anos atrás, são um exemplo impressionante. Pilhas de ossos articuladas como você empilharia tábuas, formando uma concha que segurava calor e vento. Essas construções não foram projetos isolados. Elas exigiram coordenação, logística e planejamento por temporadas, um tipo de organização que exige confiança intergeracional. Em termos práticos, construir uma casa assim não é apenas erguer paredes. É armazenar carne, planejar rotas de caça, cuidar de crianças e anciãos em circunstâncias adversas. E é também, talvez, sinônimo de um lugar reconhecido como lar, mesmo para grupos que se moviam com estações. O clima, com suas oscilações, foi um motor de criatividade. Em lugares costeiros, onde o mar oferecia alimentos relativamente confiáveis, vimos comunidades desenvolver modos de vida que mesclavam pesca, coleta e pequenas incursões de caça. Esses ambientes costeiros deixaram traços menos robustos do que cavernas, mas as conchas e as ferramentas de osso que sobreviveram já atestam uma economia rica. Em Pinnacle Point, por exemplo, ocorrências de uso de conchas e manipulação de recursos marinhos apontam para ocupações tão antigas quanto 160 mil anos, embora a interpretação de cada camada ainda seja debatida. O que é importante retirar daqui é a flexibilidade humana. Nós nos ajustamos ao mar, a desertos, à tundra. Essa flexibilidade está escrita nas ferramentas, no planejamento e, sobretudo, nas histórias. E as histórias, voltando ao fio narrativo, não eram apenas entretenimento. Quando a noite escurecia e o fogo diminuía sua luz, a memória do grupo se tornava a principal biblioteca. Sem suportes permanentes como o papel, as comunidades tornaram-se mestres em memória social. Canções que guardavam rotas, poemas que marcavam lugares de plantas úteis, mitos que fixavam tabus sanitários, ritos que mantinham acordos entre famílias. Tudo isso funcionava como um repositório de conhecimento. Em muitas culturas contemporâneas, estudos etnográficos mostram que mapas mentais de paisagens inteiras eram transmitidos com exatidão através de cantos e histórias.
Isso nos dá um indício forte de como os povos antigos navegavam e conheciam seus territórios sem um mapa rígido. Agora, vá comigo para as bordas da grande dispersão humana, quando grupos começaram a deixar a África em ondas que, segundo a literatura arqueológica, ocorreram ao longo de dezenas de milhares de anos. Ao falar disso, é prudente lembrar que as datas são por vezes debate entre especialistas. Alguns sítios sugerem ocupações fora da África entre 120 e 90 mil anos atrás. Outros indicam uma expansão mais ampla por volta de 70 a 50 mil anos atrás. As rotas possíveis incluem um trajeto costeiro ao longo do sul da Eurásia, a chamada Rota Costeira, e rotas interiores que atravessaram o Levante. O que os dados genéticos e arqueológicos concordam em mostrar é que a diáspora foi complexa, múltiplas ondas, interseções locais e variadas experiências de adaptação. Atravessar estreitos marinhos para chegar à Austrália foi um feito enorme. As estimativas mais conservadoras situam essa travessia em pelo menos 50 mil anos atrás. Pesquisas mais recentes sugerem datas que podem chegar a 65 mil anos ou mais para algumas ocupações na Austrália. Essas travessias exigiam embarcações, planejamento e conhecimento do mar. Não era simples movimento costeiro. Há, portanto, indícios de tecnologias marinhas e de conhecimento náutico desde épocas muito antigas, o que nos força a repensar a ideia de que navegação complexa é um fenômeno tardio. Olhe para a vastidão do mar e imagine pequenos grupos cruzando entre ilhas, carregando crianças, lembranças, instrumentos, sementes e histórias. É uma proeza de engenharia social. Mais adiante, em direção às Américas, a história é um quebra-cabeça com peças ainda sendo colocadas. Durante as fases de frio, o nível do mar baixou e uma ponte de terra, conhecida como Beríndia, ligou a Sibéria ao Alasca, criando corredores terrestres e zonas de vida que permitiram o trânsito de humanos e animais. Alguns modelos sugerem uma migração pelo interior da América do Norte após aproximadamente 15 mil anos atrás. Outros defendem a possibilidade de uma rota costeira anterior. Monte Verde, no Chile, é um sítio amplamente citado com datação para cerca de 14,6 mil anos atrás, mostrando ocupação humana ao sul do continente bem cedo. Evidências mais antigas aparecem ocasionalmente em sítios contestados. A prudência científica recomenda que tratemos essas possibilidades com atenção e cautela. O que permanece claro é que houve múltiplas tentativas, fases e adaptações ao entrar em novos continentes. Essas migrações trouxeram encontros com outras populações humanas, neandertais na Europa e no oeste da Ásia, denisovanos na Ásia e provavelmente outras populações com as quais ainda estamos apenas começando a entender nossos laços. Hoje sabemos, por dados genéticos, que a maioria dos não-africanos carrega uma pequena porcentagem de DNA herdado de neandertais, algo na ordem de 1 a 2% em muitas populações, e que populações do Pacífico e do Sudeste Asiático apresentam traços genéticos associados aos denisovanos. Essas contribuições não são apenas curiosidades, elas implicam encontros, contato sexual e a mistura de histórias de vida que se traduzem no corpo. A interpretação do que significavam esses encontros, troca, conflito, coexistência, não é algo que as pedras possam nos dizer com certeza. O DNA, entretanto, revela que as histórias dessas interações foram preservadas nas moléculas que carregamos. Permita uma imagem. Talvez um grupo de Homo sapiens tenha cruzado uma geleira ou seguido uma costa e, numa clareira, encontrou um pequeno grupo de neandertais. Eles podem ter trocado ferramentas, repetido gestos de reconhecimento, passado palavras simples, talvez até companheiros. Em outra ocasião, em cavernas profundas, pistas acústicas e espaços ritualísticos poderiam ser compartilhados, com práticas simbólicas convergindo e divergindo. A arqueologia às vezes mostra sobreposição de artefatos, a genética mostra mistura. Entre essas duas pistas, podemos conceber casos de cooperação e casos de competição, e muitas situações intermediárias. O mais prudente é não fechar essas narrativas em esquemas simplistas. Em vez disso, aceitar a complexidade. Seres humanos antigos formaram redes, trocaram genes e ideias, e isso contribuiu para a diversidade com que nos encontramos hoje. Enquanto a população humana se espalhava, materiais e ideias circulavam. Contas feitas de conchas vindas de centenas de quilômetros de distância, obsidianas de vulcões distantes transformadas em lâminas, pigmentos trocados como símbolos. Tudo isso evidencia rotas de troca de longo alcance que conectavam grupos. Essas redes eram tanto econômicas quanto sociais.
Levar uma conta perfurada de uma costa distante significava mais do que ornamentação. Podia significar compromisso, casamento, aliança. Imagine uma mulher atravessando o território inimigo trazida por uma promessa. Ao receber a concha, a família sabia que um acordo havia sido firmado. Pequenas peças materiais carregavam um grande significado. Chegamos então a um ponto onde a vida humana muda de escala. Nos últimos 12 a 11 mil anos antes do presente, o mundo passou por transformações climáticas e ambientais, que favoreceram, em alguns lugares, a domesticação de plantas e animais. Esse processo não ocorreu de uma só vez nem foi inevitável. Em regiões férteis como o Crescente Fértil, as condições permitiram experimentos agrícolas: armazenar grãos, selecionar plantas com espigas maiores, criar currais temporais. O cultivo ofereceu possibilidades de excedente alimentar, alimento que podia ser guardado além do consumo imediato. Esse excedente, por sua vez, tornou possíveis ocupações mais densas, especialização do trabalho e a construção de monumentos. E então aparecem coisas surpreendentes do ponto de vista cronológico. Göbekli Tepe, no sudeste da Turquia, é datado aproximadamente entre 11,6 e 10,2 mil anos atrás, e mostra estruturas monumentais, com pilares trabalhados e relevos de animais. O que chama a atenção é que essas construções parecem preceder em parte a prática agrícola organizada na região. Em outras palavras, comunidades construíram espaços rituais complexos antes de estabelecerem agricultura de larga escala. Ou pelo menos a narrativa não é linear. Göbekli Tepe sugere que monumentos monumentais podiam ser um fator na coagulação de pessoas em lugares mais permanentes, talvez até um dos estímulos à domesticação, e não apenas um resultado dela. Isso vira de cabeça a ideia simples de que a agricultura sempre vem antes da organização social complexa. Ao mesmo tempo, vilarejos como Çatalhöyük, na Anatólia, datado cerca de 9 a 8 mil anos atrás, apresentam uma vida suburbana com edificações densas, paredes pintadas, troca de mercadorias e uma arquitetura que desafia a separação entre lar e sociedade. E Jericó, uma das cidades mais antigas do Levante, com ocupações desde por volta de 11 a 10 mil anos atrás em suas camadas iniciais, revela muros e estruturas que falam de organização social e de algum grau de controle territorial. Esses lugares nos mostram transições, do acampamento móvel para aglomerações mais permanentes, da economia de partilha para a possibilidade de acumulação e desigualdade. Não romantizamos essa passagem. A adoção do cultivo e da vida sedentária traz benefícios claros: possibilidade de armazenar alimentos, crescer populações, desenvolver ofícios e custos reais, maior carga de trabalho em certos períodos, doenças transmitidas em ambientes mais densos e hierarquias sociais que nem sempre recompensam a todos igualmente. A arqueologia mostra tanto espaços de colaboração quanto sinais de conflito, trabalho forçado e controle social. Por isso é importante evitar julgamentos simplistas. A agricultura não é intrinsecamente boa ou ruim. É um conjunto de escolhas que transformou profundamente a vida cotidiana e as relações sociais. Neste ponto do tempo, a escrita surge como ferramenta de gerenciamento. Selos, contagens, pictogramas evoluem para scripts cada vez mais complexos. A escrita marca uma transição fundamental. A história começa a ser registrada de forma duradoura e legível para estratos além da vida imediata. Sumer, no sul da Mesopotâmia, por volta de 5,5 mil anos atrás, cerca de 3.500 a.C., oferece um exemplo de como a administração, o comércio e o registro contábil convergiram para transformar o que se entende por civilização. A escrita não apenas marca o final convencional da pré-história, ela muda a própria natureza da memória e da autoridade. Volte, porém, por um momento ao gesto da mão na parede. Quando você olha para um estêncil paleolítico ou para a pintura de um cavalo em Lascaux, está vendo um ato que precede a burocracia das cidades por milênios e que, ainda assim, compartilha com ela a intenção de deixar mensagem. A diferença é que a mensagem pré-histórica foi feita para ser sentida, ouvida e transmitida por outros caminhos: música, tato, cheiro, cálculos corporais. A escrita adiciona uma camada nova de fixidez à memória humana, mas não extingue outras formas de sabedoria.
Elas persistem nos corpos, nas músicas, nas plantas domesticadas e nas rotas de migração que ainda conhecemos graças a canções. Ao olhar para o presente, cabe-nos também reconhecer algo que os cientistas chamam de mismatch hypothesis, a hipótese do descompasso. Nosso cérebro evoluiu em ambientes de Pleistoceno, vida em pequenos grupos, altos níveis de atividade física, ciclos naturais e socialidade face a face. Hoje você pode viver em um lugar sem fronteiras físicas claras entre o trabalho e a casa, com alimento processado disponível em abundância, estímulos digitais constantes e redes sociais que ampliam e comprimem relações. Esses descompassos explicam em parte por que muitas pessoas sentem ansiedade, solidão ou cansaço em ambientes modernos. Não é uma condenação, é uma observação que ajuda a entender por que praticamos ritos que imitam a proximidade, reuniões, celebrações, música compartilhada e por que é benéfico cultivar laços reais e pausas na rotina. Ao mesmo tempo, é essencial não reduzir as culturas contemporâneas de povos indígenas a meros vestígios do passado. Eles são sociedades vivas, dinâmicas, que acumulam conhecimento prático sobre plantas, fogo, manejo do território, navegação e cura que muitas vezes continua sendo relevante. Esses conhecimentos não são curiosidades de museu, são pontes vivas para práticas ancestrais. Quando cientistas colaboram com comunidades, descobrem maneiras de usar saberes tradicionais para projetos de restauração ecológica, para a identificação de plantas medicinais ou para o manejo sustentável de paisagens. Isso deve ser feito com respeito e reciprocidade, reconhecendo propriedade intelectual e autonomia. Ao longo dessa longa linha do tempo, existe uma continuidade inegável de criatividade humana. Não precisamos ver o passado como uma escuridão povoada apenas por necessidades primárias. Havia invenção, apreciação estética, humor, conflito e ternura, como há hoje. E cada gesto, uma conta perfurada, um sepultamento cuidado, uma gruta pintada, é um fio que nos liga a pessoas que também riram e temeram e cuidaram. Antes de devolvê-lo à noite onde você se encontra, trago a cena final que me parece apropriada. Imagine-se parado diante de uma caverna. A parede está fria e áspera, coberta por marcas e manchas de pigmento. Uma luz baixa toca o desenho de um cavalo. As linhas parecem ainda se mover sobre a sombra. Ao lado, um estêncil de mão, vermelho, perfeito na sua simples assertividade. Você estende a sua mão e pensa no gesto que conectou aqueles dedos a você. Um traço de presença que atravessou dezenas de milênios. Eu estive aqui, diz aquela mão sem dizer palavras. Hoje, sua existência é outra forma de continuidade. As histórias que você conta, a canção que você toca em uma cozinha, o cuidado que você dá a um vizinho, tudo isso é herança. Respire agora profundamente. Sinta a corrente de ar enchendo seu peito. E depois solta. Imagine o calor do fogo que aqueceria as mãos daquelas pessoas antigas. A sensação da pele curtida e o som distante de uma flauta feita de osso. Se quiser, deixe um comentário dizendo onde está ouvindo isso. Um gesto simples que agora faz a nossa fogueira virtual se tornar um pouco mais real. É só um convite, sem pressa. Para fechar, reflita sobre este ponto. Os 100.000 anos perdidos não estão realmente perdidos. Eles estão guardados em ossos, em pigmentos, no DNA que carregamos, nas narrativas que foram transmitidas. O que fizemos antes da civilização e o que os outros fizeram foi inventar modos de ser que eram profundamente humanos. Cultivamos solidariedade, criamos música, inventamos instrumentos, desenhamos animais nas paredes para lembrar, compartilhamos comida, ensinamos crianças, choramos os mortos. Esses atos simples, repetidos geração após geração, são o que nos tornaram capazes de desenhar cidades e de escrever leis, mas também de cantar canções de ninar no fim de um dia longo. Se essa jornada até o fogo dos nossos antepassados tocou você de algum modo, um like e uma inscrição ajudam a trazer mais noites como esta, totalmente opcional, sem pressa. E se sentir vontade, compartilhe onde está ouvindo agora. Adoro imaginar esta roda se abrindo pelo mundo. Agora, deixe-se envolver pela imagem da mão na parede mais uma vez. Respire devagar. Permita que as histórias deslizem para a margem dos pensamentos, como folhas em um rio. E descanse. Boa noite.